E agora nós vamos também estudar um pouco sobre as emoções. Veja que a gente está numa linha, né? Nós vimos a estrutura psíquica, temperamentos, estudamos as inteligências e agora nós vamos estudar sobre emoção. Também todos nós temos, não tem jeito. Não adianta dizer, eu não tenho emoção. E as emoções, é isso aí. Todos nós somos energia, todos nós temos amor, todos nós temos prazer, nós temos alegria, nós temos vergonha, nós temos medo, nós temos tristeza e nós temos raiva. Não tem um ser humano que não tenha isso. E nós somos uma energia, está comprovado. Aqui alguns inclusive chamam de alma. Nós somos uma energia que temos os pontos altos e os baixos. E o grande desafio é se posicionar nas energias positivas, que são essas que estão aqui assim: o amor, o prazer e a alegria. E vamos falar um pouco do amor. O amor ele se divide em três. O primeiro é o amor ágape. O amor ágape é esse amor que nos liga a um ser maior, que em alguns lugares é conhecido como Nirvana, na maioria dos países como Deus. Aí tem N denominações, mas nós somos obrigados a reconhecer que nós somos uma energia e existe uma energia maior que nos controla. Como é que se desenvolve esse amor ágape? A partir da solidariedade, a partir da caridade, a partir do bem, né? Nós temos também o amor family, que é o amor que nós mantemos com todos os nossos familiares. A gente briga com o irmão, daqui a pouco já está bem. Esse é o amor family. E o eros, que é o amor sexual, que também todos têm. O prazer não precisa falar. O nosso lema é paixão em tudo que fazemos, é ter prazer em tudo, de estar sempre alegres, felizes. Mas também nós temos os momentos de vergonha, de medo, de baixa estação, tristeza, sobretudo porque ela, todos sabemos, leva-nos para um estado de doença. Aliás, essas energias negativas, elas tendem a nos levar para um ambiente de doença. Então, não adianta ser uma pessoa com ego elevado, várias inteligências, ter um temperamento controlado, na linha daquilo que a gente, das nossas vocações, se a gente tem emoções cheio de tristeza. Então, se a gente tem, eu conheço pessoas que têm essa tendência, sempre falam do negativo, sempre abordam o negativo, sempre estão tristes. E aí vira doença mesmo. E aí essa questão da tristeza, né, tem os tratamentos com profissionais especializados, psicólogos, psiquiatras, muitas vezes medicamentos. Mas, de novo, tem que começar em você. Se você não quiser melhorar, meu amigo, eu conheço gente que faz terapia há 15 anos, mas no fundo, elas não querem melhorar. Elas querem manter-se envolvidas nos instintos primitivos. Aí é complicado. Não tem profissional que dê jeito. E nós também sabemos que nós somos rodeados de forças ocultas. Aí por isso é que surge a questão da religião, mas há muita coisa entre o céu e a terra. É preciso cuidado com essa questão da espiritualidade e também das questões físicas, né? Aliás, um aluno me perguntou: poxa, professor, mas como é que eu faço para desenvolver isso tudo, desenvolver as minhas emoções e desenvolver a espiritualidade? Não, primeiro, as emoções, a gente sabe que todo mundo que cuida do físico, da mente, tende a estar mais antenado em emoções positivas. Isso é fato real, né? Porque quando a gente padece do físico, né, a gente tende a cair nas estações de baixa frequência. Mas eu, por exemplo, eu pedalo 15 quilômetros por dia. Mas pedalo não é porque eu gosto, não, é porque eu tenho a necessidade, porque senão meu colesterol vai lá em cima e aí tudo fica estranho. Todas as emoções são afetadas. Aliás, tudo é afetado. Também tem a questão da alimentação, que é muito importante. Quando a gente cuida da alimentação e do exercício físico, a gente tende a ter emoções mais bem controladas. E no caso da espiritualidade, a oração. A oração não quer dizer que você vai viver dentro da igreja, achando que fulano, beltrano vai resolver a tua situação. Não, você primeiro
tem que se conscientizar, você tem que procurar se antenar no bem, né? E aí você pode conversar com Deus. É claro que, gente, a religião ela nos ajuda muito a desenvolver esse lado da espiritualidade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado também para não virar um Vasco e Flamengo nisso aí. Então, aqui a reflexão final é que a complexidade do ser humano é grande e por isso os gestores precisam se desenvolver. E a Lídia então fala aqui que a moça do RH não sai mais da frente, provavelmente porque a moça do RH ela ajuda a Lídia a desenvolver. Vocês lembram que a Lídia falou que é muito racional, dominante, e a moça do RH, provavelmente, a moça do RH deve ser a terapeuta do RH, do que ajuda. Diz, poxa, vamos trabalhar para desenvolver na direção da influência, na direção de melhorar a dominância, né? Então por isso é que ela fala isso aqui. Então, gente, a gente pode afirmar com certeza que essa complexidade do ser humano ela é toda influenciada pela estrutura psíquica que nós vimos, id, ego e superego, dos comportamentos, das inteligências, das emoções e da espiritualidade. Isso tudo somadinho vai dar em atitude. E essas atitudes podem ser positivas ou negativas. E aí vai definir sucesso e fracasso. Vocês concordam comigo com tudo aqui que a gente abordou ou não? Não é complexo o troço? E quem lidera precisa saber disso. Os bons líderes muitas vezes sabem disso tudo empiricamente. Eu acho que eu comentei, né, na primeira aula, eu fui promovido a supervisor lá na Xerox com 21 anos. Eu não sabia nada disso, mas isso tudo eu fui aprendendo, eu fui vendo. Né? Eu tive de tudo, de todas as experiências eu tive, a partir dessa complexidade do ser humano. E provavelmente outras experiências que eu não tive. Mas hoje eu posso afirmar com grande clareza que o somatório desses conhecimentos resultam em atitudes positivas ou negativas. E todo o meu trabalho junto a empresários, junto a alunos, é calcado nisso. É calcado exatamente em cima da complexidade do ser humano. Agora eu queria que vocês fizessem um exercício. Eu queria que vocês traçassem o perfil da sua equipe, incluindo você. Se você não tem equipe, você pode até imaginar uma equipe, mas faça pelo menos a sua. Anote tudo que você aprendeu. E essa matriz está lá, ó, tem um nome. Você pode usar uma planilha Excel para fazer isso. Se você tem equipe, coloca nomes. Como é que é o ego das pessoas, como é que é o superego, se elas vivem antenadas nisso, ou se tem muitos instintos primitivos que não são dominados. Os temperamentos predominantes, as inteligências predominantes, as emoções mais frequentes e se tem algum nível de espiritualidade. Depois disso, a gente pode fazer um debate nos cursos presenciais ou no chat comigo ou ligando, enfim, podemos trocar essas ideias. Então, concluindo a nossa aula, nós podemos dizer que nós nascemos com 7 tipos de inteligências: a racional, a sistêmica, a perceptiva, a sinestésica, a musical, a comunicação e emocional. Pelo menos uma é preponderante em relação aos demais. Um aluno me perguntou, professor, e você? Qual foi a inteligência que você nasceu preponderante? A musical. Eu toco bateria de ouvido. Qualquer coisa que você pode. Eu acho que também um pouco a emocional, mas eu tive que desenvolver muito, que apesar de eu trazer a inteligência emocional, eu fui criado num ambiente de muita racionalidade, uma cultura que manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas foi isso que eu respondi para ele. E até hoje eu tenho até a bateria aqui no meu escritório, mas é impressionante, desde pequeno, desde criança que eu já toco bateria. Nós aprendemos que a inteligência emocional se divide em duas, né, que é a capacidade de se autoanalisar, entrar dentro de você e ver quando você está errado ou está certo. A interpessoal, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Outra coisa que a gente viu é que o cérebro é um músculo que você pode desenvolver as inteligências ao longo da vida. Aliás, não só as inteligências, como tudo. O ego, as emoções, os comportamentos. E também aprendemos que é por isso que existe a educação formal,
a cultura, a família, a vivência é muito importante, e as experiências com todo o processo de socialização. Que o líder deve ter preponderante o comportamento de influências e a inteligência emocional mais desenvolvida, por isso é que é importante a gente fazer as terapias indo nessa direção. E mesmo quem é muito influente e muito emocional, ele tende que se desenvolver, porque muitas vezes ele é criado num ambiente diferente. Somos movidos a emoções, que somos uma energia senoidal, com picos negativos e positivos. Temos as emoções que impulsionam o estado emocional do indivíduo para um ambiente de positividade. Medo, vergonha, ira e ódio são energias que impulsionam o estado emocional do indivíduo para um ambiente de negatividade. A tristeza, por exemplo, traz um ambiente de negatividade, impulsiona o surgimento de doenças como a depressão. Gente, pelo amor de Deus, fujam de programas de televisão que só fala de tristeza, porque isso é um grande combustível para alimentar um estado de depressão, um estado de antena baixa das emoções. O medo contribui muito para a perda da criatividade, é verdade isso. Também há forças ocultas na natureza que terminam formando um ambiente espiritualizado. Voltando aqui ao medo, por isso é que eu sou radicalmente contra qualquer ambiente de totalitarismo. O totalitarismo, ele impede da criatividade. E podemos afirmar que as atitudes são provocadas pelo somatório da estrutura psíquica, comportamentos, inteligências, potencialidades, inteligências, emoções e espiritualidade. Bom, gente, estamos terminando essa nossa segunda aula. Eu espero que vocês tenham compreendido com uma certa profundidade a complexidade do ser humano, porque quem lidera precisa entender dessa complexidade. Nós estamos à disposição de todos vocês no e-mail fabianfmapr.com ou no zap que está aí. Um grande abraço e até a próxima aula.